Então, convido a todos nesse momento, inspirados nessa leitura, que tanto nos traz consolo, ensinamentos. Vamos elevar os pensamentos até Deus nosso Pai e ao Mestre Jesus. Senhor, Mestre Divino, aqui nos encontramos, mais uma vez buscando atender o Teu chamado. Somos nós, Senhor, os oprimidos, os cansados do caminho. Te buscamos, Senhor, para beber dos Teus ensinamentos, para que possas falar aos nossos corações tão sedentos de amparo, de consolo, de amor e de justiça. Te pedimos, Senhor, que possamos nós, através dos conhecimentos que aqui serão ministrados, banhar as nossas consciências tão endividadas, tão equivocadas, nas águas cristalinas do Teu Evangelho, que nos purificam e que nos habilitam para ir a campo, solucionar as nossas dificuldades. Te pedimos, Senhor, que a Tua luz possa continuar nos norteando, que esse Evangelho de luz e redenção possa ser o farol que conduz as nossas expectativas até um futuro mais feliz. Rogamos aos trabalhadores desencarnados desta casa que possam acercar-se de nós, nos trazer o medicamento necessário às nossas doenças espirituais. Te agradecemos, Jesus, e te pedimos que fique conosco, que a Tua paz e a Tua luz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Então, temos na manhã de hoje o nosso irmão, companheiro, trabalhador da casa, Eduardo Bertolini, que conversará conosco acerca do tema o perdão. Que Jesus te envolva, Eduardo. Bom dia a todos. Que as bênçãos do Mestre Jesus recaiam sobre nós, encarnados e desencarnados, pois sabemos que esta casa, além de um ponto de luz nesse planeta, para todos nós, significa também um amparo e um apoio para os nossos irmãos desencarnados. Esse ambiente se expande, né, para que essa coletividade toda se achegue até nós, aproveitando também os ensinamentos do Mestre Jesus. Para falarmos desse tema bastante complicado, um tema que nos aflige a todos nós, todos os dias, eu gostaria de convidar vocês a trabalhar um pouquinho no campo imaginativo. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com o sentido simbólico. E para início, eu gostaria que vocês se imaginassem numa jornada subindo uma montanha, todos caminhando num processo de elevação. Vamos entender isso como uma jornada subindo uma montanha. Em um determinado ponto, nós vamos observar uma casa de apoio, que serve de apoio a esses viajores, a quem está nessa jornada. Como esta casa, por exemplo. Ao chegarmos ali e observarmos as pessoas que ali passam, nós vamos ver pessoas que chegam, rapidamente se abastecem do que precisam e seguem a sua jornada. Outras pessoas, no entanto,
vêm carregadas com uma mochila, uma carga muito grande, com até dificuldade para caminhar. Joelhos sangrando, passando por caminhos mais difíceis nessa jornada, sofrendo, chegando exaustos a esse ponto de apoio. Também recebem o ajuda e prosseguem. Por que alguns chegam tão rápidos e leves e seguem a jornada? Por que alguns chegam tão carregados, exaustos, sangrando, passando por caminhos mais difíceis, por espinheiros, e chegam também a esse ponto de apoio, recebendo, obviamente, ajuda, e continuam também. Por que essa diferença? É necessário que a gente pense um pouco nisso, e vamos então guardar essa dúvida, essa pergunta, para que a gente possa voltar um pouquinho mais tarde nesse ponto. Ao analisarmos as obras de Kardec, nós vamos primeiramente entender um pouquinho o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E lá está assim: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Para os mais incautos, para aqueles que ainda estão presos à visão material, naquele processo de compra e venda, de troca, essa mensagem pode parecer algo do tipo: eu preciso dar alguma coisa para depois receber. E isso é fruto da nossa infância espiritual, esse tipo de pensamento. É fruto da nossa imaturidade. Se Deus perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Fica aí esse pensamento de que eu preciso barganhar alguma coisa. O pensamento assim, ele é aquele pensamento ainda pertencente àquele espírito que viveu há 700 anos antes de Cristo e acreditava numa lei chamada Lei de Talião, a lei do olho por olho e dente por dente. Ele desconhece que com a vinda de Jesus nós conhecemos uma nova lei, a lei do amor, da justiça, mas uma lei de ação e reação, que é a que nós devemos entender. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Muito bem. Aqui vem uma pergunta que está no Livro dos Espíritos. Porque como que nosso Pai Celestial vai observar cada uma de nossas consciências? Será possível, será necessário, na verdade, a pergunta, será necessário que isso aconteça? Será necessário que Deus atente em cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para eles? Até a gente pode ter um pensamento mais logístico sobre isso e imaginar que mecanismo teria Deus para observar cada pensamento, cada ato de cada encarnado, 7 bilhões de encarnados que estamos hoje sobre esse planeta. Que mecanismos? Que processo tão complexo seria esse? E aí vem a resposta: Deus tem suas leis e a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Então,
todo espírito, ele nasce com as inscrições das leis divinas registradas em si. Todo espírito nasce para o bem, para a evolução. Se nós violamos essas leis, nossa é a culpa. Está na nossa consciência a lei. É como se a gente recebesse nesse espírito um programa operacional, né? Para quem conhece computador. Um programa operacional, um chip, que já vem lá gravada todas as leis divinas. Mas ele, não é necessário que ele fique monitorando cada um de nós. Esse processo, nós mesmos fazemos através da nossa consciência. Porém, ele traçou um limite. E esse limite são as enfermidades. Ora, o que tem a ver as enfermidades com tudo isso? Toda enfermidade, todo processo enfermiço que recai sobre nós é fruto, primeiro, dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos que são herança de nós mesmos. Somos viajores do tempo, trazendo em nós um acumulado de aprendizados e de sentimentos. Conforme o grau, conforme o amor presente nesse sentimento, ou o desamor presente nesse sentimento, nós vamos contaminar as tessituras do nosso perispírito. E vamos então, através de reincidências e reincidências, no pensamento, às vezes negativo, pensamento não voltado ao bem, nós vamos contaminando levemente. Mas se perseverarmos neste pensamento negativo, em encarnações sucessivas, nós teremos, em determinado momento, um comprometimento tamanho em nosso perispírito que ele vai se manifestar e somatizar no nosso corpo físico. E aí, às vezes, a gente fala assim, né? Ah, você veio buscar ajuda pelo amor ou pela dor? Não é? Qual a razão? Porque essas doenças, elas não precisam necessariamente ser doenças físicas, algo que me leva a um processo hospitalar, medicamentoso. Essas doenças podem ser, inclusive, doenças comportamentais. E aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Novamente, nós vamos agora exercitar um pouquinho da nossa imaginação para trabalharmos, né, os símbolos que são nos trazidos. E no livro Caminho, Verdade e Vida, escrito por Francisco de Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 24, nós temos uma lição fantástica. Diz assim: o tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Isso está no Evangelho de Tiago. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão
sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então aqui uma linguagem bem simbólica, né? Quando é nos colocado, né, que os nossos sentimentos são os nossos tesouros. Então tudo aquilo que nós recebemos na criação do nosso espírito e desenvolvemos são os nossos tesouros. Mas ele fala, né, que ao passar dos tempos, esse tesouro da nossa herança enferrujou. O simbolismo aqui do ouro, da prata. Vamos fazer uma analogia mais simples. No nosso dia a dia, né, quem já não teve lá um objeto qualquer em casa que oxidou, enferrujou, se apresentou em algum determinado momento cheio de ferrugem, óxido, a coisa ficou bem feia? Vamos pensar nisso. O que faz? O que faz com que eu possa pegar uma peça, um ferro, alguma coisa, e retirar a ferrugem desse objeto? Eu vou ter que passar por um processo de atrito, né? Eu vou pegar uma lixa, eu vou pegar um bombril, uma esponja, dependendo da situação, e nós vamos passar a atritar até que essa ferrugem se dissipe, saia, e possa voltar o brilho desse tesouro, desse metal. E isso faz com que a gente pense nessa lição como o processo de relacionamento que nós temos com as pessoas. Todo espírito só vai evoluir, só vai se desenvolver se estiver trabalhando os seus relacionamentos. Qualquer espírito que se isola é como aquele metal que foi deixado ao tempo e enferrujou. Recebeu a ação da inutilidade e se enferrujou. Somente nas relações humanas é que nós vamos conseguir retirar essa ferrugem que se formou nos nossos sentimentos. Então, os nossos sentimentos representam os tesouros, nossa herança divina, nosso patrimônio interior. Esses tesouros, quando não recebem o cuidado, eles deterioram, enferrujam. E para falar sobre relacionamento, para a gente começar a entender um pouquinho a complexidade do relacionamento, vamos lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é, em resumo, um guia comportamental, um guia de comportamentos. E nós vamos ver lá no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, quando se fala da verdadeira caridade. O que é a verdadeira caridade? Começa pela benevolência. Processo em que nós precisamos nos doar. Nós precisamos ajudar. Mas aqui ele fala assim, benevolência para com todos. Isso significa que nós estamos incluídos nisso. Benevolência para com todos. Porque muitas vezes nós, na ânsia de ajudar, na ânsia de estar olhando, né, ou cuidando dos outros, nós nos esquecemos de nós. Nós nos esquecemos de nós. E entramos num processo estressante e exaustivo que também nos leva a adoecimentos. Nós também precisamos sempre estar olhando para nós mesmos, cuidando do nosso espírito,
A evolução, ela não se faz em saltos, ela se faz lentamente, num processo gradativo. Não é necessário que nós tenhamos tanta ânsia, tanta ansiedade. Às vezes nós não estamos preparados para isso. Benevolência para com todos inclui a nós mesmos. Também nessa lição nós vamos saber que é necessário ter indulgência para com as imperfeições alheias. Aqui está bem claro, né? Imperfeições alheias. Aqui significa o trabalho da tolerância para com o próximo. Eu preciso ter entendimento sobre as minhas fraquezas, mas eu não posso ter indulgência para com as minhas fraquezas, porque eu preciso trabalhá-las, eu preciso melhorá-las. Mas nesse processo de relacionamento, nesse processo onde nós vamos tirar toda essa ferrugem e manter esse metal polido, brilhante do sentimento, é necessário que eu pratique a indulgência e a tolerância. Então, hoje em dia, nós, também mergulhados nesse processo ainda materialista, nós temos grandes dificuldades do entendimento, né, da compreensão das dificuldades alheias. E muitas vezes nós erramos, caímos, escorregamos nesse processo pela falta de paciência, em apontar, né, apontar o dedo publicamente, às vezes, fazer com que essa pessoa sinta o ardor de uma palavra sincera, que pode se transformar num sincerocídio, porque eu mais vou prejudicar do que ajudar. Até que nós vamos entender também que a verdadeira caridade é necessário o perdão das ofensas. E aí nós voltamos novamente no processo de relacionamento. Não há como alguém que faça bodas de ouro dar um beijo sincero em seu parceiro se não tiver exercitado o perdão. O perdão que parte da benevolência, da doação de si mesmo, o perdão que entende as dificuldades alheias e o perdão sincero, aquele perdão que não faz pesar a ninguém o seu ato. E como perdoar o ingrato? Porque a ingratidão talvez hoje seja o que mais nos causa ferrugem, vamos dizer. A ingratidão talvez seja aquele elemento que mais nos isola e nos constrange o espírito. Eu vou pedir licença para fazer uma leitura do Evangelho, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Benefícios pagos com a ingratidão. O que se deve pensar dos que, ao serem retribuídos com a ingratidão, por um benefício feito, deixam de praticar o bem para não encontrar ingratos? O que se deve pensar? Eu deixei de praticar o bem porque eu estou cansado de encontrar ingratos no meu caminho? Um guia protetor. Esses são mais egoístas que caridosos, porque só fazem o bem para receber agradecimentos. Não é fazer o bem com desinteresse
E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porque se comprazem com a humilhação do beneficiado, que lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que fez, não a receberá no céu. Deus, entretanto, recompensará aquele que não a busca na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem fizerdes o bem não irão vos agradecer. Sabeis que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se já estivesseis recompensados pela gratidão do beneficiado. Se Deus permite que sejais às vezes pagos com a ingratidão, é para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Difícil, né? Difícil? Por que difícil, gente? Porque ainda nós estamos naqueles níveis de maturidade espiritual, como uma criança, né? Como uma criança imatura. Naquele nível de dar e receber, de medir, né? Tudo na base do dar e receber. Ele continua, mas ao final ele conclui: ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos unem às vossas existências anteriores, de novo, relacionamento. Vos unem às vossas existências anteriores, se pudesses entender a variedade de relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admiraríeis ainda muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite renascer para chegardes a Ele. Então, de novo, essa lição nos remete à questão dos nossos relacionamentos. Como é que nós estamos, então, nos relacionando? A verdadeira caridade somente poderá ser realizada no âmbito dos relacionamentos. São nas relações humanas que nós adoecemos. Porque são nas relações humanas é que nós desenvolvemos sentimentos, e esses sentimentos às vezes não são sentimentos nobres, que influenciam sutilmente o nosso perispírito, que, se mantido numa constância de hábitos repetidos, vão se manifestar no nosso corpo físico, na nossa mente, no nosso desequilíbrio. Depressão, carência, mágoa. Vamos voltar àquela casinha no meio da montanha, onde nós estávamos lá, observando os viajores. Uns chegavam rapidamente, se abasteciam e partiam, leves. Outros chegavam carregados, pesados, e insistiam em trazer aquela bagagem inútil, desnecessária. Por curiosidade, vamos lá abrir essa mochila. O que vamos encontrar? O que nós vamos encontrar nessa carga pesada? Mágoas, muitas mágoas, que nos dedicamos às vezes uma encarnação inteira em administrá-la,
pelo nosso orgulho. E às vezes aquilo nem me incomoda tanto mais, mas eu preciso fazer com que aquela pessoa, aquele outro espírito sinta que eu estou magoado. E aí eu vou carregando essa mochila e vou tropeçando pelo caminho, porque essa carga eu não suporto. Eu não suporto. Eu vou adoecer, eu vou cair pelo caminho e eu não vou conseguir acelerar essa jornada, como tantos outros que passavam e iam, seguiam. Mágoas, mágoas. A caridade, para ser o elemento, passa a ser o elemento que preserva o relacionamento. Ser bondoso quando o cotidiano já tomou conta. Na vida em família, nos amigos. Esse é um ponto que nos afeta a quase todos, né? Eu consigo ser gentil numa polidez total. Com um transeunte que vem me fazer uma pergunta, ou alguém que eu conheci, ou nos nossos relacionamentos na casa espírita, eu consigo transmitir uma educação, uma polidez. E com os nossos familiares? Já que nós estamos falando que é no atrito das relações que eu vou polir os meus sentimentos. Como é que nós nos comportamos com os nossos familiares? No começo, bem legal, né? Ao passar do tempo, a ingratidão vem, né? Cria-se uma mágoa, uma opinião diferente, vem a intolerância, o julgamento precipitado, e todos acabam se distanciando e todos acabam enferrujando. Com o tempo, nós deixamos de ser bondosos e indulgentes. Começamos a ver defeitos em quase tudo. Começamos a observar, e aquela intolerância chega a um grau que você vê defeito em tudo. Aquela pessoa tem inúmeras qualidades, inúmeras. Mas nós preferimos falar sobre os defeitos. Por que isso acontece? E nós? Temos os nossos defeitos? Temos? Cometemos também falhas e erros? Sim, né? E aí, nessa questão do perdão, a gente precisa fazer a seguinte inversão. Porque quando a gente fala do perdão, a gente se coloca assim naquela posição em que eu preciso perdoar, em que eu tenho que perdoar. E a gente então começa a exercitar tudo isso para entender o que eu preciso fazer para perdoar. Mas vamos inverter? Vamos pensar em que ponto eu preciso ser perdoado? Porque esse modelo mental não é natural em nós. Nós sempre vamos raciocinar no perdão, naquilo que eu preciso perdoar. Eu fico processando esse processo de culpa, autoculpa. Mas o inverso também tem que ser levado em consideração. Em que momento, em quantas vezes, com quais relacionamentos eu preciso ser perdoado porque eu falho, eu erro, eu cometo erros, eu digo coisas que não devia, eu também pratico ingratidão. Aí nós vamos ler
no livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 120, chamado Conciliação. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e te encerrem na prisão. Todos os processos, de novo, figurados, simbólicos aqui colocados, mas é absolutamente necessário que a gente se atrite e se entenda e comece a trabalhar nossos sentimentos, mas em algumas situações onde nós já obtivemos esse entendimento, aquele espírito pode não estar no mesmo entendimento. Ele pode não aceitar o seu perdão. O entendimento não está lá e nós vamos ter que ser indulgentes com ele. Aqui significa concilia-te, o que equivale a dizer faze a tua parte. Faze a tua parte. Nós precisamos estar em paz com isso. Porque não é porque aquele espírito, aquela pessoa, ela não aceita, é que o teu coração não vai praticar o perdão. Faz a tua parte. Jesus estava na cruz, nos últimos momentos de vida aqui nessa terra. Faltavam alguns minutos para o desencarne de Jesus e vieram uma falange de anjos do céu para recebê-lo, receber de volta o governador do planeta. Felizes porque o governador do planeta estaria retornando à governadoria. Vinham anjos cuidar dos seus ferimentos, vinham anjos com aromas perfumados colocar sobre ele. Os anjos da justiça vieram para anotar o nome de todos aqueles que participavam daquele ato, para resgates futuros. Mas desceu o chamado anjo solitário, um anjo solitário. E esse anjo solitário, ele veio focado. Era o anjo da caridade. Veio direto conversar com Jesus, porque Jesus havia chamado. E Jesus então transmite a ele uma mensagem e ele sai rapidamente, descendo as trevas, porque Jesus havia lhe pedido que cuidasse do espírito de Judas, que havia se suicidado. Então, no último momento, no último instante de vida de Jesus nessa terra, depois de nos ter deixado toda essa mensagem, todo esse evangelho, ele nos deixa a última lição, que é a lição do perdão. Para que nós possamos evoluir, para que nós possamos aprender, para que nós possamos, dia a dia, polir, trabalhar os nossos tesouros, retirarmos essa carga inútil que nós caminhamos e seguirmos na nossa evolução, na nossa jornada montanha acima. Muito obrigado, que a paz de Jesus permaneça convosco.
É muito comum, quando ouvimos esses temas, como o perdão, muitos de nós nos recordarmos de alguém que geralmente é da nossa família, que nós juramos que deveria estar aqui para ouvir. Mas nós sabemos que se nós nos dispusemos a deixar os nossos lares para estar aqui e ouvir falar sobre o perdão, é porque essa necessidade é nossa. Agradecemos ao Eduardo por essa explanação belíssima, por ter compartilhado conosco as suas reflexões.